Então, nós, seres humanos, fomos criados, como diz a fábula, né? No hálito, no afeto, no ambiente do cuidado. E não vamos sobreviver se não tivermos alguém que cuide de nós boa parte da nossa vida. E também não sobrevivemos se não aprendemos a cuidar de nós mesmos e também a ter cuidado com o outro, com a nossa família, com as coisas, né, os compromissos que são nossos, com o nosso planeta. Então, nós, seres humanos não prescindimos de cuidado. Por que na casa espírita a gente está falando sobre isso? Por que é lugar de cuidado? Porque no âmbito da casa espírita, que é um lugar onde nós vamos desenvolver o nosso afeto, desenvolver a nossa sensibilidade, entender sobre as questões espirituais, é um lugar mais importante ainda para que a gente tenha essa questão do cuidado. Quando a gente vai pensando em fé espírita, né, e a gente tem alguns textos, que são textos de Kardec, que falam um pouquinho sobre quais são as características da nossa fé. A fé espírita, a fé é verdadeira, é verdadeira e sempre calma. Confere paciência, que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, quando a gente chega na casa espírita nos grupos de estudo, a gente aprende que a nossa fé, a fé espírita, ela é uma fé raciocinada, não é assim que a gente faz? Ela não é fé cega, ela não é baseada em dogmas, ela é uma fé raciocinada. O que isso significa? Significa que a gente tem na obra kardeciana, né, a gente tem ali no Pentateuco, as bases para entender a lei natural, entender o funcionamento das leis divinas, o funcionamento da vida, a reencarnação, e isso nos permite entender os acontecimentos da vida, encarar as questões de outra forma. Se a gente for ver na prece de abertura, quando a Nete falou, né, ela falou assim, obrigado, porque nós pedimos para estar aqui nesse momento. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim que ela falou, né? Nós pedimos para estar aqui. O que é isso que ela está falando? Uma pessoa de fora vai dizer assim, de repente, que não conhece, que não tem noção nenhuma de religião, vai dizer assim, como assim nós pedimos? Quem pediu para estar vivendo essa confusão agora do coronavírus? E a doutrina espírita nos esclarece isso. Que a gente, sim, pediu para reencarnar, sim, pediu para estar aqui nesse momento de maior dificuldade, sim, e nos dá, então, subsídios para que a gente possa encarar as situações da vida, sejam elas situações boas ou ruins, situações felizes ou de adversidade, como situações, experiências que nos permitem crescer. Então, ela nos dá esse suporte, a fé espírita. Só que existe às vezes, né? E é claro que não é em todo lugar, nem é com todo mundo, mas é compartilhando uma experiência mesmo desses anos todos que a gente está como evangelizadora, como trabalhadora do movimento e agora, né, contribuindo com o Sérgio na área de educação, mais à frente, a gente vê que muitas vezes a questão da razão, quando a gente fala que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão, às vezes as pessoas interpretam que a razão é o único fundamento, né? É a única característica que a fé espírita pode ter. É como se essa característica excluísse outros aspectos, e isso não é verdade. Isso é só uma interpretação, é só uma maneira da gente, às vezes, supervalorizar um aspecto, né, que é mais, digamos assim, às vezes salta mais aos nossos olhos no texto e que a gente não está vendo. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Para quem não sabe, eu sou neurologista, né? Então, neurologista gosta de falar de cérebro. Então, é um desenho, não é para ninguém se preocupar. É só para a gente ter uma ideia como é que o nosso cérebro funciona. E nós, encarnados, estamos submetidos à injunção do corpo.
Quando a gente está desencarnado, André Luiz fala lá, né? Se concentra no pensamento, o pensamento materializa, se concentra em outra coisa, aparece. Mas quando a gente está encarnado, a gente tem o nosso funcionamento, o órgão que a gente tem para se expressar é o cérebro. E como é que o nosso cérebro funciona? O nosso cérebro, ele tem um filtro, né? Um filtro onde tudo que chega até ele, todas as situações, todas as impressões que chegam ao cérebro, seja pelos nossos ouvidos, um som, seja pelos nossos olhos, uma imagem, seja tudo isso junto, seja um cheiro, né, que chega, antes da gente raciocinar e pensar assim, caramba, esse cheiro, tem cheirinho de café, a gente fala assim, alguém está fazendo um cafezinho fresco. Aquele cheiro chega e o nosso cérebro dá um colorido, a emoção, né? Dá uma emoção para aquela percepção que a gente teve. Então, antes que uma situação se torne consciente, ela já passou por uma série de circuitos no nosso cérebro e ela já teve um colorido. Vocês querem ver com um colorido emocional como é que isso acontece? Por exemplo, quem aqui vamos ver, às vezes está sozinho em casa. Está sozinho em casa, o pessoal diz que espírita não tem medo de espírito. Espírita não tem medo de espírito. Mas eu conheço muita gente que fica sozinha em casa de noite, aí está tudo escuro, e aí, de repente, escuta um barulho. Às vezes, só aquele barulho dá uma taquicardia. E aí a pessoa depois é que vai pensar, meu Deus, será que pode ser um gato? Será que pode ser um ladrão? Será que é um espírito? Né? Que aí o espírito também coloca isso lá na pauta. Será que é um espírito? Mas antes da gente pensar nessas hipóteses, que são hipóteses racionais, a gente está raciocinando sobre o barulho, o coração já bateu. O cérebro registrou aquele som, interpretou como um alerta e o coração por quê? Porque já teve um colorido emocional para aquela informação. Uma outra coisa muito legal que pode acontecer, por exemplo, se eu falar gato, eu não sei quem está me ouvindo aqui que tem gato. Eu tenho gatos e a gente adora gato, né? Quem tem um bichinho de estimação adora. Mas pode ser que alguém aqui não tenha tido uma experiência boa, tenha alergia, ou tenha tomado um susto quando era criança com um gato. Então, se eu falo gato, quem gosta de gato aqui vai pensar fofinho, carinhoso, ronrona. Mas quem tem alergia vai pensar, Deus me livre, eu espirro. Então, quando a gente fala só a palavra gato, aquilo já desperta um colorido emocional em quem está ouvindo. Pode ser que tenha alguém que até que seja indiferente. Então, cada pessoa, de acordo com as experiências que traz, e a gente sabe que para nós espíritas, essas experiências não são só as experiências dessa encarnação, são as experiências, inclusive, de outras vidas, dá um colorido emocional diferente aos fatos da vida, às percepções que tem, de acordo, assim, com essas construções que traz. Coisas que aconteceram de quando era criança, coisas que aconteceram até ontem, ou em outra vida. Mas antes da gente tomar consciência, aquilo já passou pelo colorido da nossa emoção. É assim que esse é o nosso nível evolutivo, é assim que o nosso sistema nervoso funciona. Então, não adianta eu dizer que eu vou conseguir colocar 100% a razão na frente, porque não vamos conseguir, porque o nosso cérebro não funciona assim. Antes da gente raciocinar, a gente pode até rever. Uma coisa desperta uma emoção na gente, a gente reorganiza, encara de uma forma diferente, mas não adianta eu dizer que eu não vou ter que a emoção não vai vir primeiro, porque a emoção filtra tudo. E aí eu vou dizer para vocês, olha o espírito de verdade neurocientista, gente. Vocês sabiam disso, que o espírito de verdade também estudava o cérebro? Claro, né? Sabem tudo, né? Ainda mais o espírito de verdade.
Ele que não sabe como é que funciona o corpo humano, não sabe como é que funciona a nossa biologia, claro que sabe. Aí olha como é que ele fala. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor, o afeto, vem em primeiro lugar. Depois vai vir a nossa instrução. Ele não desvaloriza um em detrimento do outro, mas ele coloca o afeto na frente, porque na nossa biologia, no nosso funcionamento, do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa mente, o nosso filtro vai ser sempre primeiro o emocional, mesmo que a gente não saiba e mesmo que a gente não queira. E se esse filtro emocional tiver impregnado de amor, tiver impregnado de afeto, os nossos pensamentos, as nossas percepções vão poder passar por esse colorido do afeto. Não é que a gente não vai ter medo, não é que a gente não vai ter raiva, nada disso. Existe essa biologia nossa, a gente tem uma parte do nosso cérebro evolutivamente que é mais primitivo, que é um cérebro que só reage, isso existe, claro que existem os nossos instintos, mas se nós aprendermos a cultivar essa amorosidade no nosso desenvolvimento emocional, as informações que são instruivos vão chegar e vão encontrar um terreno fértil, já vão ser, né, embaladas, já vão estar sob o olhar do afeto. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, uma mensagem de 1860, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Então, a casa espírita é o lugar onde a gente vem para se instruir, claro, sobre doutrina espírita, mas antes desta instrução, o ensinamento é espírita, amai-vos. A gente tem no nossa vivência religiosa, né, doutrina espírita, a convivência do movimento espírita permite que a gente cultive a nossa expressão religiosa, a gente precisa aprender a cultivar uma religiosidade intrínseca, aquela que vive no nosso interior, aquela que cuida do nosso afeto, mais do que a religiosidade extrínseca, que é aquela que pode ser vista. Muitas vezes o instruí-vos passa por a gente cumprir, né, uma presença num grupo de estudo, passa por a gente montar um slide muito bonito, mas esse aspecto é o aspecto da religiosidade extrínseca, das atividades que a nossa religião nos proporciona, que nós podemos um e outro ver o que está acontecendo, né? O que o outro está fazendo. A religiosidade intrínseca é aquela da vivência interna, de como essa filosofia, de como os postulados da nossa religião nos afetam emocionalmente, nos fazem enxergar a vida. Então, a religiosidade intrínseca é aquela que a ciência, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de ciência, de neurociência, de ciência que a gente laica, que não depende de religião, são pesquisas científicas. A religiosidade intrínseca é aquela que faz bem à nossa saúde, que traz bem-estar, que traz qualidade de vida. A religiosidade extrínseca não está errado a gente cultivar hábitos e ações que tenham a ver com a nossa religião, claro que não. Mas se ela não se acompanha de uma mudança interior, se essa filosofia ela não passa a entrar na minha vida, ela não redunda
em bem-estar, em melhora de saúde mental, em melhora de qualidade de vida. Isso são os artigos científicos que dizem. Hoje os cientistas estudam muito sobre espiritualidade e religião. Então, vou voltar lá para o espírito de verdade, né? Olha como é que o espírito de verdade já sabia, né? Quando eu estou cultivando o afeto, amai-vos, eu estou trabalhando com a minha religiosidade intrínseca. Quando eu estou cultivando instruí-vos, pode ser que esse instruí-vos redunde numa mudança interior, mas pode ser que fique só no mental. Se eu não desenvolvo conexão espiritual, conexão do meu eu maior, do meu self, como fala Jung, como Joana de Ângeles fala, conexão da minha alma, como falam os espíritos, a alma encarnada, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Se eu não desenvolvo essa conexão de algo interno com algo maior, eu não tenho essa mudança interior, esse bem-estar interior. Então, o instruí-vos é uma ferramenta, é através dele que eu vou entender a lei de causa e efeito, que eu vou entender a lógica da lei natural, mas o amai-vos é a ponte para que a gente consiga que esse conhecimento realmente faça diferença nas nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês a história de Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl, Joana de Ângeles, fala dele no livro Amor, Imbatível Amor. Vamos avançar só um pouquinho, porque eu acho que eu tenho, inclusive, esse texto aqui. Só um minutinho. Isso, capítulo 5 do livro Amor, Imbatível Amor, né? Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, ela fala de Viktor Frankl. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a história dele. Então, eu vou voltar aqui. Ela, só para a gente saber, né, ela fala o seguinte. Viktor Frankl, psiquiatra judeu, afirmou que somente venceu os suplícios dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Estou aqui nesse parágrafozinho que está em negrito o nome dele. Porque conseguiu encontrar um nobre objetivo para quando saísse de lá. Ele tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior. Assim, enquanto tantos resvalavam na fuga pelo suicídio nos dias de confinamento, ele superou as dores físicas e morais ao se apoiar nos objetivos que se propôs a alcançar. Isso aqui a Joana está falando, quando ela está trabalhando a questão de buscar um sentido de vida. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da história do Viktor Frankl. Né? O Viktor Frankl, ele foi um médico judeu, um psiquiatra, neurologista e psiquiatra austríaco. E na época que os nazistas invadiram a Áustria, né? Eles anexaram a Áustria, ele era diretor de uma ala psiquiátrica, de uma ala que atendia mulheres que tinham se tentado suicídio, tinham sobrevivido, ou mulheres que tinham tendências suicidas. Ele fazia 3.000 atendimentos por ano. E aí, quando os nazistas anexam a Áustria, essas pacientes eram consideradas incapazes, pessoas com doentes mentais, e o nazismo, a gente sabe que o diferente, o frágil, ele era relegado à margem. Então, ele recebe a ordem de executar as pacientes dele, que um eufemismo foi chamado de eutanásia. Né? Era executar os pacientes, e ele então se recusa. Então, ele e toda a família foram enviadas para um gueto. O pai dele faleceu lá, né? Sei que a gente vê a família dele, ele pequeno, ele no hospital, né? O pai dele faleceu lá e em 1944, ele, toda a sua família, a esposa, a mãe, foram levados para campos de concentração. É interessante que o Viktor Frankl, ele não sabia o que... Naquela época, as pessoas não sabiam o que acontecia no campo de concentração. Então, quando disseram que eles iam ser levados para o interior, ele preparou uma mala, colocou um sobretudo, botou no bolso um trabalho científico que ele estava escrevendo, e foi. Quando chega lá, jogam a mala dele para um lado,
mandam ele tirar a roupa porque ele não ia precisar daquilo, raspam os pelos do corpo, ele ganha uma roupa de um prisioneiro que tinha morrido, e aí ele se dá conta de que o que ele ia viver era outra coisa, não era nada nem de perto do que ele tinha imaginado. E naquela roupa usada, né, naquela roupa rota de alguém que já tinha morrido, ele coloca a mão no bolso e encontra uma oração, né, no interior. Ele encontra uma oração judaica, que eu não vou saber pronunciar o nome, aqui está Chamar Israel, eu não sei se assim se fala, mas era a principal oração judaica, era uma oração que seus pais ensinaram ele a rezar quando ele era pequeno. E aí, naquele momento, ele entendia o seguinte, que o maior desafio não era fazer trabalhos científicos, não era clinicar, era viver o que ele pregava, era viver o que ele dizia para aquelas pacientes dele. E a partir dali, ele não era mais chamado pelo nome, ele passou a ser o prisioneiro 119.104. Teve o número tatuado e passou a ser conhecido assim. No campo de concentração, então ele começa a observar as pessoas, observar os soldados, observar os outros prisioneiros. Ele era um estudioso do psiquismo humano, então vê os comportamentos. E ele logo começa a perceber as diferenças. A diferença entre mesmo um soldado que podia ser uma pessoa impiedosa ou uma pessoa que, mesmo naquela situação toda, buscava preservar de alguma forma o outro, buscava ter um comportamento, né, um pouco diferenciado, um pouco mais humano, e ao mesmo tempo entre os próprios prisioneiros, aqueles que abriam mão da comida pelo outro mais fraco e aqueles que denunciavam o outro em troca de alguns cigarros. Então ali ele foi observando as nuances do comportamento humano naquela situação absolutamente esdrúxula. E ele também começou a notar que, apesar de viverem naquele sofrimento, estarem reduzidos a um número, a maioria das pessoas não cometia suicídio. Né? Aqui está, entre aspas, aqui, ó, não ir para o fio. O que é esse não ir para o fio? As cercas eram eletrificadas, bastava as pessoas andarem, encostarem a mão e morrer. Né? Se suicidarem assim, se suicidarem só encostando na cerca elétrica. O que acontecia? Ele começou a ver o que fazia com que as pessoas não fossem para o fio. E essa foi uma decisão que ele tomou com ele mesmo. Não ir para o fio. Ele não iria se suicidar. E ele começou a ver que quem tinha uma razão, né, um sentido para continuar vivo, essas pessoas não se suicidavam. O que era esse sentido? Queria saber se um filho tinha sobrevivido, querer voltar para reconstruir a família, querer voltar para o seu trabalho, querer terminar um livro, querer cuidar de um jardim. Então, mesmo, não precisavam ser feitos grandiosos, não. Mesmo feitos simples do dia a dia, as pessoas que tinham uma razão para voltar, para buscar seguir em frente, essas pessoas não se suicidavam. E a Joana de Anjos fala ali, né, que o sentido da vida dele, ele queria reencontrar a esposa, tinha esperança de voltar, de retornar. Então, né, a Joana fala aqui, ó, a fé, né, aquela oração, aquele sinal que ele interpretou como sinal de Deus, a vocação dele de cuidar, de olhar para o outro e a esperança de reencontrar a esposa. Então, o Viktor Frankl fala que encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. E ele funda, então, uma escola, uma terceira escola de psicologia austríaca, né? Freud, Adler e depois Viktor Frankl, chamada logoterapia, que é a terapia do sentido de vida, onde, inclusive, ele aborda o papel de Deus, a importância de Deus para o indivíduo. A gente tem também esse outro autor que também, por acaso, foi um menino, né, na época, um menino judeu, que teve seus pais mortos, e que também sofreu a perseguição nazista. Oi? Alguma coisa, Júnior? Não. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então também sofreu a perseguição. É porque eu vou entrando aqui, vou viajando nessas histórias aqui que eu amo.
e que também sofreu uma perseguição nazista, o Boris Cyrulnik. Ele, com 6 anos de idade, ele já tinha, os pais morreram quando ele tinha 3 anos, a mãe sabia que ia ser presa, a mãe judia, ele judeu, sabia que ia ser presa, na véspera dela ser presa, ela já suspeitava, ela colocou ele numa instituição para crianças, deixou ele na instituição, e no dia seguinte ela foi presa, então ela poupou o filho ali. Quando ele tinha 6 anos, recolheram todos os judeus da região, botaram numa igreja e iam levá-los para um campo de concentração. Ele foi até o banheiro e, pressentindo que tinha alguma coisa errada, subiu no teto e ficou se segurando entre as vigas do teto. Um menino de 6 anos. Quando recolheram as pessoas todas que estavam na igreja e o soldado nazista entra no banheiro para ver se tinha alguém lá, ele não olha para o teto. E assim ele conseguiu não ir para o campo de concentração e viveu anos ainda sendo escondido em escolas. Ele conta uma história que ele foi escondido dentro de um caldeirão, numa cozinha. Pessoas que ficaram com medo de abrigá-lo e mandaram embora. Outros lugares que aceitaram escondê-lo. Então ele sobreviveu, mas até os 12, 13 anos de idade, ele mal sabia ler. Ele ainda era analfabeto. Uma criança que aí, né, tem alguns momentos em que ele é acolhido numa família, depois ele é adotado e ele consegue reconstruir. Uma tia, a irmã da mãe vem consegue encontrá-lo. Então, é uma história maravilhosa de trabalho, né, de força. E aí ele fala, né, ele se torna um psiquiatra e vai estudar resiliência, que é a capacidade que o ser humano tem de dar a volta por cima, digamos assim, de sofrer um trauma e se recuperar. Ele hoje trabalha com crianças soldado de Angola, ele trabalha com crianças vítimas da guerra do Líbano, ele trabalha com crianças vítimas de abuso sexual, trabalhando essa capacidade que o indivíduo tem de conseguir ir em frente. Então, são 2 exemplos, né, maravilhosos para a gente. E ele vem falando para a gente, então, dessa definição de resiliência. Eu vou pular ali aquele slide. E ele tem um livro chamado Os Patinhos Feios, né? E aí, ele exatamente a gente pensar, né, um livro onde ele trabalha histórias de pessoas que sofreram muito na infância, que, como ele, por exemplo, ele sequer sabia ler aos 12 anos de idade, e que, quando o indivíduo tem alguém que o ama, tem alguém que o acolhe emocionalmente, psiquicamente, o nosso psiquismo ele é tão elástico que esse indivíduo consegue retornar a um desenvolvimento normal. Então, ele fala o seguinte, que ele tinha épocas em que ele rodava, quando ele estava sozinho, ele se lambia, ele falou que ele tinha lembranças disso. Então, uma criança numa privação afetiva, numa privação sensorial, numa época em que esconderam ele, que ele ficava só numa sala, numa casa, porque ele não podia sair, porque ninguém podia saber que tinha um menino judeu ali escondido, as pessoas estavam tentando amar, gostavam dele, estavam tentando protegê-lo. Ele falou que ele passava o dia inteiro correndo em torno de uma mesa, porque era a única coisa que ele tinha para fazer. Quando ele estava sozinho, ele se balançava e se lambia. Então, ele fala o seguinte, que aquilo ali era claramente um sintoma de uma privação, um sintoma que hoje a gente poderia assim, descrever como um transtorno, né? uma psicopatologia que estava se desenvolvendo ali, e ele fala que o fato dele ter encontrado pessoas ao longo do caminho dele, que o ajudaram a se estruturar, que deram atenção, que deram afeto, e depois a família, né? Onde ele se reconstruiu, fizeram com que ele pudesse retomar um desenvolvimento. Então, o nosso psiquismo é elástico, ele é capaz. Não é que a gente vai esquecer tudo o que aconteceu. O Patinho Feio, quando ele vira cisne, ele não deixa de lembrar que ele foi Patinho Feio. A história continua existindo, aquela história não se apagou, as cicatrizes ficam, mas nós somos capazes de seguir em frente. E uma das maiores frases que ele traz é o seguinte: não é o trauma que define o indivíduo. O afeto, né, a história que o indivíduo conta sobre a vida dele, a história que ele decide escrever, né, é isso que vai nos definir, não é o trauma que define o indivíduo. E aí, né, o que nos define? E aí a gente vai entrar aqui com um exemplo maravilhoso.
eu queria lembrar vocês que é Chico Xavier. Chico Xavier fala isso para a gente, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier foi uma criança que teve uma infância difícil, perdeu a mãe cedo, teve toda uma questão que todos nós conhecemos, né, de situações de violência na infância, e, no entanto, todo o suporte espiritual que ele recebeu, através da própria mediunidade que ele tinha, sim, mas também através de uma religião que naquela época era, inclusive, a religião católica, essa ideia de Deus, esse afeto, essa experiência profunda de espiritualidade, trouxe àquela criança estruturação psíquica, emocional, né, que fez com que ele se tornasse aquele adolescente maravilhoso, né, humano, que começou com a sua vida mediúnica ainda muito cedo, que saía na rua para distribuir um pão embaixo da ponte aos desabrigados, e que depois pôde trazer para nós todos, se derramar nesse amor, nesse coração, através da sua vivência mediúnica e do seu exemplo para o movimento espírita. Então, cuidar do ser, cuidar do indivíduo, receber esse indivíduo como essa plantinha que está ali crescendo, né? Essa pessoa que chega na casa espírita, ou essa pessoa que já está lá há muitos anos, mas que continua precisando ser nutrida, precisa de afeto, de amizade, de carinho, precisa de gente, cuidando de gente ali com esse olhar. E aí a gente volta para falar da casa espírita, para a gente não ficar na casa espírita no modo fazer. Nós podemos fazer muitas coisas muito bem, mas se ao invés de eu fazer, eu estiver no modo cuidar, eu posso dizer assim, eu gosto muito de dar esse exemplo, eu estou fazendo o almoço, mas se eu disser que eu estou cuidando do almoço, tem diferença, não tem? Quando eu digo que estou fazendo almoço, pode ser que eu esteja fazendo bem, eu esteja só fazendo ali burocraticamente, todo mundo vai comer uma comida normal, mas se eu disser que eu estou cuidando do almoço, essa comida com certeza vai ser mais gostosa. Alguma coisa vai ter de especial. Então, a gente precisa sair do modo fazer das nossas atividades, para que nós passamos para o modo cuidar. Cuidar de quê? Cuidar das pessoas que estão chegando na casa espírita. A gente não se enganem, porque agora, durante a pandemia, com esse isolamento, surgiram algumas questões, mas é claro que algumas questões vão vir posteriormente, quando nós retornarmos, depressão, ansiedade, outras questões. A gente conta com os espíritos, nós estamos cuidando de encarnados e de desencarnados nas nossas tarefas. E para que a casa espírita ela atinja o seu objetivo de acolher, de consolar, de esclarecer, né? A gente precisa, em todas as nossas atividades, seja numa atividade de estudo, seja numa atividade mediúnica, seja estar ali só na porta recebendo, saber que nós estamos cuidando daquela alma que chega, daquele espírito que chega, e que a mensagem do espírito de verdade, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, tem que estar transbordando do nosso olhar, transbordando da nossa boca, transbordando das nossas atitudes. Cuidar do ser, cuidar desse espírito que está ali naquele momento encarnado. Então, nossa religião, né, com essa oportunidade que a gente tem de raciocinar a fé, de discutir, de debater, nada é aceito, né, sem que a gente possa entender o que está por trás. Ela nos proporciona estratégias de enfrentamento. O Chico, ao longo de toda a sua vida, teve, Divaldo fala sobre isso, e se nós pensarmos na nossa vida agora, como ela está, como a doutrina espírita nos oferece ferramentas de enfrentamento para as adversidades, para as situações, só que a gente precisa entender, absorver e dar a ela o papel que ela realmente tem. Se o conhecimento espírita virar só mais um conhecimento cognitivo, mais um aprendizado cognitivo de mais um texto, mais um livro, mais um item, pode ser que a doutrina espírita não consiga ter na nossa vida o papel que ela pode, de nos dar estratégias de enfrentamento das dificuldades, nos fazer mais resilientes. Imagina lá, o Vitor Frankl encontrou um papelzinho no bolso e lembrou dos pais que rezavam com ele.
A gente vê o Boris Cyrulnik falando, não são os problemas da vida, nem os traumas que vão definir o indivíduo. O que define o indivíduo é a maneira como ele entende a vida, como ele encara, e se ele tem alguém que o ame, que seja significativo para ele. Então, nós podemos, nas nossas casas espíritas, nós temos toda essa riqueza de exemplos, nós podemos ser aquele que vai cultivar a espiritualidade, que vai cultivar a conexão com algo maior, a conexão do amor com o plano superior, mas a conexão também com aqueles que estão ali ao nosso lado, é a nossa oportunidade. Casa espírita é lugar de quê? É lugar de gente que quer aprender junto, que quer ser feliz junto, que quer viver hoje. Viver hoje. A gente fala assim, nós vamos trabalhar agora para no futuro, mas a gente também precisa hoje de afeto, a gente precisa hoje de coragem, a gente precisa hoje de força. O futuro é construído de vários hoje, de vários agora, que vão chegando. Então, a gente precisa hoje, mesmo que seja no virtual, encher de afeto, encharcar de cuidado as nossas relações e as nossas vivências. A gente está chegando ao finalzinho do nosso estudo e eu queria voltar, né, para aquela trechinho da página de abertura da Meimei. Gentileza. Se não sabemos exercer a tolerância e a bondade com 5 ou 10 pessoas que esperam pelo nosso entendimento, pelo nosso auxílio, debalde ensinaremos o caminho do bem-estar para os outros. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. E aí, esse é o meu convite, né? Na verdade, esse trabalho é um trabalho de várias pessoas da área de educação que têm contribuído, para que, se a gente não for ainda capaz de cultivar o amai-vos, que pelo menos a gente cultive a gentileza, que a gente, numa recepção, às vezes, a gente está vendo, né, tá todo mundo, às vezes a gente está num trabalho tão atarefado, a gente está com tantas coisas ali correndo num encontro, numa atividade para que tudo dê certo, e às vezes a gente esquece de ser gentil com o outro. Às vezes a gente esquece que mais importante que a tarefa é processo. Essa reunião aqui hoje, ela é processo, ela não é finalidade, ela é ferramenta, ela é instrumento. A finalidade somos nós indivíduos, é o ser, é levar consolo, é levar força, é levar coragem, é levar uma perspectiva de vida em abundância. Por que estamos aqui? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida hoje. Vida agora, cheia, plena desse Jesus. Então, que a gente possa encher a nossa vivência na casa espírita desse olhar, do olhar do cuidado, do olhar do afeto, do olhar da gentileza. Essa tem que ser uma campanha permanente entre nós espíritos, para que a gente jamais se esqueça do porquê nós estamos aqui, de qual é a finalidade do nosso trabalho e da nossa vida. Queria agradecer a todos, agradecer muito por essa oportunidade, me emociona muito esse tema, e é isso, e seguimos juntos. Ana, Sim. A Eliane falou aqui no chat que sinto a falta de afeto no centro, que sou membro, infelizmente. E a NET ainda completa aqui que a recepção é a nossa porta de entrada. Então, a gente vê, né, como nós também sentimos falta, né, de estarmos juntos na nossa casa espírita, para você ver como que ela é um lugar de cuidado, da gente cuidar dela e de ser cuidado por ela, né? A gente, assim, quem faz somos nós, né? Quando a gente diz assim, eu sinto falta do afeto na minha casa espírita, a casa ela não existe independente das pessoas, ela existe a partir das pessoas e dos comportamentos que são cultivados lá. Então, a gente também pode fazer diferente, né? A gente pode fazer a campanha da gentileza. Se o outro ainda não sabe, sejamos nós aquele que chega ali e faz diferente também. Se a gente tiver forças para isso, né? Às vezes a pessoa está no momento que ela está precisando ser acolhida, e aí a gente espera que o atendimento fraterno, a gente espera que o afeto, eles
seja maior do que qualquer outra coisa nesse processo de vivência dentro da casa espírita. Ô, Nete, você quer falar alguma coisa? Você mostrou a mão aí? Sim, é bem rapidinho. Nós temos lá na nossa casa, aqui no Grupo Teresa, uma recepção assim, muito acolhedora. A gente fez questão de trabalhar bastante essa acolhida, essa recepção, não só dos que chegam a primeira vez, que recebem, né, durante o estudo público, logo no início, um evangelho de presente para levar para sua casa, mesmo que ele não retorne ao Grupo Teresa, mas principalmente aqueles que são frequentadores também. Porque a nossa casa é muito pequena e a gente não pode nem voltar. Porque lá é um abraço, é um beijo, é uma acolhida, é um café, é um pega-pega que vocês não têm ideia, é um grude. A casa é um verdadeiro grude, nós somos uns grudes. Então, a gente não tem nem como voltar. Porque uma amiga falou, vai voltar? Eu falei, ainda não pode. Porque se abrir, eu vou correndo para lá. Ela tem 70 anos. Como é que a gente vai abrir? Gente, muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Agradeço. O Boris, aquele autor Boris Cyrulnik, ele fala o seguinte, que tem duas coisas que são imprescindíveis para a resiliência: vínculo e sentido. Então, a gente não tem jeito. Para que a gente seja, né, o instrumento de melhoria, seja ele na educação, fora ou dentro da casa espírita, o instrumento de melhoria somos nós mesmos, não são os livros, não são os textos. Então, o vínculo, ele se dá pessoa a pessoa. A gente tem que se comprometer com o outro, a gente tem que estar disponível, a gente tem que saber que é assim, né? A pessoa vai ligar, às vezes no horário, a gente vai ter que atender, a gente precisa se vincular e se comprometer. Ninguém é obrigado. Eu posso dizer assim, gente, olha, eu não dou conta, eu não gosto, eu sou uma pessoa que vivo mais na minha, prefiro ser mais reservada. Todo mundo tem o direito, mas quando nós estamos assumindo o papel de dirigentes, estamos assumindo o papel de trabalhadores, a gente precisa assumir que a gente vai se vincular e vai assumir uma responsabilidade afetiva sobre as relações que se estabelecem dentro da casa espírita. Não existe como. Sem vínculo e sem sentido, a gente não consegue que a resiliência se estabeleça. Então, a gente não consegue levar a doutrina espírita para ajudar as pessoas no processo de enfrentamento das dificuldades, né? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Bem, então nós estamos chegando agora ao fim. Ana, nós agradecemos muito, em nome do Primeiro Seu, aqui falando em nome do Grupo Bezerra também, que o Gonzaga daqui a pouco vai poder falar. Nós agradecemos aqui muito por todos esses ensinamentos que aprendemos agora, né? Tivemos essa oportunidade, foi muito boa a sua explanação, e de coração todos nós agradecemos muito. Então, eu queria pedir ao nosso companheiro Luiz Gonzaga para fazer a prece final. Em nome do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Ana, nós queríamos te agradecer o CERJ, né? E também, em nome da região, o Luiz Creton está aí, que é dirigente da área de unificação. Até que gostaria de saber se ele queria falar alguma coisa, né? Ô, Gonzaga, fomos todos premiados esta noite com a fala da Ana Rosa. Muito obrigado, Ana Rosa. Você nos cuidou muito bem de nós essa noite. E como eu disse aí no chat, que possamos ser multiplicadores dessa gentileza, desse afeto, desse carinho que você demonstrou esta noite para nós. Muito obrigado. A nossa região está, sabe, carinhosamente agradecida a você. E esse agradecimento eu distribuo também para todas as coordenações do CERJ, viu, gente? O trabalho de vocês tem sido excelente e que nós possamos saber aprender a aproveitar todas as lições que vocês têm passado para nós.
Muito obrigado por tudo, tá? Que as casas saibam aproveitar, e as casas somos nós, né? Sim, eu queria agradecer a oportunidade, mas eu queria dizer que, na verdade, o que eu estou trazendo é porque eu também fui cuidada. Eu fui cuidada, né? Eu fui desde 15 anos de idade que eu vou com a MERJ. Então, esse movimento que Darcy está aqui na janelinha, né? Mas esse movimento, até emocionada, que cuidou de mim com tanto carinho, o que a gente quer, a minha experiência de movimento espírita é essa, de um cuidado, de um afeto. E o que a gente quer é que essa chama fique sempre acesa para que a gente possa não perder isso. Porque isso é a essência da nossa religião, é a essência da nossa. Está lá, amai-vos. Então, eu só estou dizendo, estou trazendo aqui para retribuir o que eu já recebi. Então, eu que agradeço. E é esse processo, né, Ana Rosa? O afeto é que encaminha o cognitivo, né? Aquele que recebe esse carinho, essa gentileza, esse afeto, é capaz do melhor aprendizado e de distribuir, né? Bem, então, como o nosso chefe aí mandou, o Júnior, né? Nós vamos fazer a nossa prece final e só encerrar dizendo que, pelo que vimos hoje, né? Uma pessoa bem cuidada, cuida bem, né? Então, nós vamos agradecer a Deus, inicialmente, por esse movimento que mexe com o nosso coração, esse movimento que nos empolga, que nos alegra, embora muito distante estejamos de conseguir acompanhar toda movimentação que gira ao redor, principalmente de uma federativa. Mas o pouco que conseguimos abarcar já nos deixa muito feliz, muito contente, satisfeito. Esperamos que a fala dos nossos companheiros do SERJ, hoje na diretoria, possam ter, de certa forma, tocado os corações dos dirigentes da nossa região, para que possamos cuidar melhor uns dos outros. Agora, não falando da casa espírita, falando dos centros espíritas, falando da região, que as casas espíritas se cuidem, aprendam a se cuidar como aprendemos na noite de hoje. E fica para Ana Rosa, além do nosso agradecimento, a nossa vibração de amor e carinho, que ela possa receber da espiritualidade tudo aquilo que ela trouxe para nós na noite de hoje, que assim seja. A gente queria lembrar que esse foi o 8º encontro, mas que a gente pretende ainda ter outros encontros. Nós estamos vendo, né, junto, primeiro CIO, nós estamos resolvendo uma data, um dia fixo, né, que a gente possa continuar esse trabalho desse encontro do SERJ com o primeiro CIO, para a gente continuar esse nosso bate-papo. E eu queria lembrar também que na próxima sexta-feira, dia 17, começa a nossa CENOF, que é a Semana Espírita do Norte Fluminense. Eu vou compartilhar aqui a divulgação aqui. Para quem não conhece, a CENOF é um evento que ele funciona tipo Comerge, onde as pessoas ficam alojadas, então tem aquela grande confraternização durante uma semana de alojamento, com palestras, com estudos, e devido à pandemia, esse momento que nós estamos passando, não pôde, né, ser realizada em loco, né, fisicamente. Então, a gente chegou a cancelar, mas aí a nossa querida Darcy ligou para a gente e falou, não, vamos tentar fazer essa CENOF virtual, tem tantos recursos hoje e tal.
e nós procuramos, que a Senof, ela esse ano, seria fisicamente em Aperibé, aqui na minha cidade, que fica aqui no interiorzinho do estado do Rio de Janeiro, e seria a realização do Centro Espírita Caridade e Virtude, daqui de Aperibé. Então, estava já tudo pronto e nós, a Darcy teve essa ideia de fazer virtualmente. Aí nós procuramos parceiros, procuramos o pessoal do IDEAC, que foram, não, eles foram e toparam mesmo, né? O desafio de fazer, e se Deus quiser, vai dar certo. E hoje nós temos, ela é uma realização do primeiro seu, né? E do Centro Espírita Caridade e Virtude. Ela vai ter transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Esperança TV, né? Da TV CERJ, da Rede Amigo Espírita TV, da TV UEP, que é da União Paraense, União Espírita Paraense, da Federativa lá. Vai ter transmissão pela Rádio Espírita Esperança também, pela Rádio Portal da Luz e pela Rede Doutrina. No dia 17, nós teremos o Fábio Meirelles, um tema Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As palestras serão às 20 horas. E às 19h30 vai começar a ambientação, que será com o João Vitor Ferreira nesse dia. No dia 18 terá o Santana, o companheiro de Volta Redonda, e as palestras são sempre no mesmo horário, às 20 horas. E vai ter a ambientação com Lucas Tavares e Juliana Marques. E no sábado teremos... Opa, pulei aqui para o domingo. Aqui. No sábado teremos a roda de conversa às 17 horas, com o tema Cultura de Massa, Ética e Postura Espíritas, que terá a presença de Denis Soares, Luciana Custódio, Gutenberg Pascoal e Cristiane Drux. E à noite, né, o Santana. No domingo, nós teremos a roda de conversa, essa vai começar às 17h30, com o tema Paixões, Tudo me é lícito, e será com o João Rocha, o Hélio Tinoco, a Fátima Mota e o nosso querido Luiz Gonzaga. À noite teremos o Rafael Siqueira com o tema Mensagem do Cristo, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, e com a ambientação do Gabriel Boechat. Na segunda-feira teremos o Aloysio Silva com o tema Angústia em Tempos de Coronavírus, e a ambientação de Letícia Barreto. Na terça-feira, né, 21 de julho, o Nazareno Feitosa, com o tema Leis Morais e Ética Espírita, Caminho da Felicidade, com a ambientação de Vinícius Andrade. Na quarta-feira, teremos uma noite musical, com a apresentação de João Vitor Ferreira, Maurício Keller, Renata Almeida e Hércules Mota. E vai começando às 20 horas. E no último dia, no encerramento, teremos Geraldo Campetti, um tema Consciência ou Convivência ou Conveniência, uma questão de escolha, às 20 horas, que começa com a participação mais do que especial da Darcy Neves e uma ambientação a partir das 19h30 com Matheus Boechat e Margarete Boechat. Então, a gente aguarda todos a partir de sexta-feira, para ficar ligados aí nos canais que serão transmitidos, pelo Facebook também da Rádio Espírita Esperança, do primeiro seu. Não sei se o Roberto vai conseguir botar no Facebook do CES também, mas a TV CES vai estar transmitindo. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Mais uma vez, a gente agradece a Ana Rosa por tudo que nos proporcionou nessa noite, né? E que nós possamos todos cuidar e ser cuidado, né? Com muito amor, cuidado de todos nós e de nós também, né? De nós e dos nossos próximos, né? E muito obrigado a todos e boa noite aí. Alguém quer falar alguma coisa antes? O